Agora vamos falar sobre perguntas eficientes. As perguntas elas são chave para que a gente encontre as respostas que estamos buscando. Então, perguntas certas para ter as respostas certas, ou ir na direção daquilo, certo no sentido de estarmos seguindo na direção que queremos. Para criar sinergia, para que a pessoa consiga introspectar e consiga pensar sobre o assunto que a gente está querendo abordar, a gente precisa tomar alguns cuidados. Bom, como dissemos, as perguntas têm que ser sempre abertas. A gente precisa solicitar que a pessoa desenvolva ao máximo a resposta, que fale bastante sobre aquilo. E também que dê exemplos de vivências. Isso vai ajudar a que ela relembre as situações, que ela externe, que veja de uma forma racional o que aconteceu. Isso ajuda no processo de desenvolvimento e também ajuda no seu processo de entendimento dessa pessoa. E também evita que você tenha, eventualmente, respostas que não sejam relacionadas com a verdade. Porque é difícil, é muito mais difícil para a pessoa começar a criar situações onde aconteceram coisas que na verdade não aconteceram. E se você continuar perguntando, ela tende a demonstrar isso. Então, te ajuda bastante a entender a verdade disso. E escutar muito mais do que você fala. Então, você fala 10% do processo, deixa a pessoa falar 90%, porque esse é o foco. Que ela fale, que ela se abra, que ela explique para você determinadas coisas que não entende, que ela aprofunde o entendimento dela sobre determinadas situações, emoções e ocorridos. Estudar a avaliação, né? Tomar nota, entender, já ter previamente estabelecido quais são as suas perguntas para que elas sejam eficientes e sejam precisas, para que você não canse a outra pessoa com um monte de pergunta desconectada. Apesar que dentro do processo você tem ali alguns pontos, algumas direções que você quer aclarar, mas de repente você faz uma pergunta aberta e vai numa outra direção. Isso pode muito bem acontecer. Mas tem a sua programação, porque depois, se for mesmo importante, você pode retornar àquele ponto, ou se já não for respondido de forma indireta. Então, tomar nota e se concentrar ajuda bastante a tornar o processo mais eficiente. Bom, em seguida a gente separou algumas perguntas para a área comportamental, né, para que ajude você a esclarecer dúvidas relacionadas a determinados atributos. O porquê está mudando, o porquê está indo naquela direção, se você acha que faz sentido ou não faz. Então você pode fazer perguntas interessantes dentro dessa área. Na área de competitividade, o quanto você é exigente consigo mesmo ou consigo mesma. O quão importante é ganhar para você. Como você define vencer. Qual a importância das pessoas em alcançar as metas? Qual a sua estratégia para alcançar as suas metas? Então, esse tipo de pergunta vai te deixar mais claro e para esta pessoa se a competitividade é importante, o quanto ela é importante, o que ela foca, como ela faz. Outra característica aqui é o senso de urgência dentro dos atributos. Uma pergunta interessante que você pode fazer para investigar o senso de urgência é quando você se depara com um prazo apertado, como você responde? O quão importante é para você ter todos os fatos antes de prosseguir? Cite um exemplo de alguma vez em que não tinha todos os fatos e decidiu ir em frente, ou seja, tomou risco. Como você se sentiu? Foi normal? Não foi? Como você resolveu isso? Né? Se por acaso você teve que decidir, por que tomou essa decisão, se aquilo era importante para você ou não, você se forçou a fazer aquilo. Então, isso traz uma reflexão muito importante sobre senso de urgência. Ambiente organizado. O quão sistemático você é? Fale-me a respeito de como você organiza as suas atividades, tarefas e projetos. Explique o seu sistema para manter tudo organizado. Então, isso vai mostrar se ela lida com pessoas, com tarefas, de que jeito, que tolerância tem, se ela é uma pessoa extremamente sistematizada, organizada ou mais ou menos. Então, isso te dá uma noção e te ajuda a perceber se a nota dela está batendo com a percepção dela. O quão eficiente você é quando se depara com com tarefas repetitivas. Então, se você gosta disso, de tarefas repetitivas ou não. Se você tem um alto ambiente organizado ou não. Análise detalhada. Como você analisa as informações para tomar uma decisão? Qual o sistema que você usa? Você já tomou alguma decisão sem ter cuidado com detalhes? Ou seja, sem ter analisado todos os detalhes daquela decisão, parecida com aquela questão de senso de urgência que você viu, mais focada aos detalhes, a análise dos detalhes. Então, quando você faz alguma coisa urgente, normalmente você não olha os detalhes. Então, ela serve para os dois casos, né?
Por que você diz isso? Então explica um pouco mais. Se a resposta for um pouco fechada, você pode abrir. Quanto do seu dia você despende analisando detalhadamente os fatos e dados? Você está paralisado com relação a isso? Está tomando demais o seu dia a dia? Né? Qual a razão que você vê para isso? Você tem medo de errar? Você precisa mesmo fazer aquilo? Então isso ajuda você a investigar. Flexibilidade. Quando você é forçado ou forçada a mudar suas prioridades ou direção, como você se sente? Então você está confortável com isso? Não está? Sua flexibilidade é alta ou não? Quando é obrigado a mudar constantemente, como se sente? Qual a sensação que você tem? Você se desmotiva, fica com medo, enfrenta? Como você resolve essa situação? Você não faz, você simplesmente deixa para lá ou você ataca o problema? Então você vai entender o perfil dela, como é em adaptação a eventualmente ter uma flexibilidade baixa. Focado nas necessidades das pessoas. Antes de decidir, você para e escuta a opinião das outras pessoas? Ou você realmente faz a coisa sozinho, você é mais independente? Sua dominância é mais alta? Ou você trabalha junto com as pessoas? Como você determina que as outras pessoas querem ou precisam durante uma conversa? Você está focado nas necessidades dela? Você consegue entender o que elas precisam? Ou você está focado só nos resultados? Interagindo com as pessoas. Como você se sente quando é interrompido com frequência quando está falando? Se isso te incomoda demais, isso faz você perder o controle, isso te desmotiva, você não liga, então isso você vai entender. Qual a sua atitude diante de pessoas que fazem perguntas em cima de perguntas, ou seja, te interrompem em todo momento, não escutam aquilo que você está querendo dizer até o final e estão fazendo perguntas constantes? Você é controlado na resposta, você orienta para elas esperarem até o final, anotarem, conversarem, ou você para, escuta e retorna ao seu ponto sem nenhum problema. Então você vai entender como ela reage a isso. O que lhe deixa mais confortável? Ter todos os detalhes, trabalhar com pessoas que tenham a visão de todo ou ter muitas informações. Então aqui você consegue entender as preferências, detalhes, pessoas, informação, o que deixa ela mais confortável numa situação. Conclusão de projetos. Na sua opinião, quais são os fatores mais importantes para o sucesso de um projeto? Então ele vai dizer, é o envolvimento das pessoas, é ter prazos bem definidos, é estar bem organizado durante o projeto, é uma combinação das duas coisas. Então você vai entender essa preferência pela conclusão, né? Tudo bem, eu termino esse, começo o outro, o importante é estar trabalhando naquilo que é importante para a empresa naquele momento. Então você vai entender a posição dela com relação a isso. Como você se sente quando tem que parar um projeto antes do final e iniciar outro novo projeto? Por que você se sente assim? Porque às vezes você fala, para tudo, vamos começar um outro. Para tudo, vamos começar outro. De repente é o modus operandi da empresa, isso reduz a produtividade, isso traz prejuízo, ou não, isso é necessário, porque a empresa ela é muito ágil, às vezes ela vai num caminho e percebe que não é o correto, ela muda. Então perceber a preferência dela pela conclusão e como ela se sente com relação a isso. Gestão do tempo. Como você se sente quando alguém atrasa para um compromisso? Por que você se sente assim? Como você se sente em perceber em uma reunião por mais de 1 hora quando ela foi planejada para durar no máximo 45 minutos? Ou seja, planejamos uma reunião curta e ela está começando a se estender. Como você se sente com relação a isso? Está te ofendendo? Está te desrespeitando porque deveria ser feito ou não? É natural que algumas reuniões excedam, né? O que você faria para mudar isso? Então, qual é a capacidade dela de interagir e solicitar mudanças? Então, você vai entender muitos outros aspectos ligados à inteligência emocional, a competências, partindo de preferências comportamentais durante esse processo. Então, você tem noção de algumas coisas, mas nada como ter os dados em mãos. Membro de equipe participativo. Como você faz para criar um ambiente confiável e participativo com um grupo de pessoas? Então, como você faz isso? É de forma natural? Eu dou exemplos disso. Então você tem uma preferência de ser um alto membro participativo. Então vamos ver como é que você faz isso ou como você se sente com relação a isso. Cite um exemplo que incentivou a colaboração e a ajuda mútua dos membros de uma equipe. Qual foi o resultado? Então, para ver se isso faz bem, se está fazendo sucesso, como ela age.
Multitarefa. Como você descreveria a sua rotina diária de trabalho? Aí ele vai dizer, eu tenho muita coisa, faço ao mesmo tempo, não faço, é assim, ou sou sistemático, eu tenho um processo todo dia. Então você vai entender aí a capacidade dela de ser multitarefa. Como você se sente quando tem que mudar de atividade, devido a uma nova urgência? Então isso também vai mostrar como ela se sente. Bom, aqui foram alguns exemplos para cada um dos 11 atributos, para que você entenda vários exemplos de perguntas abertas, para que possa criar os seus, não só ligado aos 11 atributos, mas ligados também aos estilos e muitas outras coisas que você quer investigar dentro de um processo de desenvolvimento ou dentro de um processo de entrevista.